Olá a todos, Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Cat e eu trago para vocês coisas sobrenaturais e teologia. Hoje vamos falar a respeito de um personagem das Escrituras Sagradas, da Bíblia, do Antigo Testamento, do Taná, a Jezabel ou Jezebel. Para os hebreus, vamos começar daqui. Os nomes são muito importantes. O significado do nome tem a ver com a sua própria personalidade. Os egípcios acreditavam que a alma ela tinha 5 níveis ou 5 partes. Dessas 5 partes, uma era o nome. E como sabemos, né? Temos falado bastante aqui. O povo hebreu esteve inserido no contexto do Egito. E então nós vemos que na cultura hebreia, o nome exerce papel fundamental, porque diz a respeito do caráter da pessoa. O nome Jezabel, então, acredita-se que seja um anacronismo, né? Porque ela foi uma rainha que, embora fosse rainha em Israel, ela era adoradora de Baal e Asherah, ou Ashira. E o seu nome significa onde está o príncipe, ou onde está Baal. O nome dela seria, então, uma frase que pertencia ao culto a Baal, né? Um clamor a Baal. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é de que ela era rainha não apenas por ser esposa de Acabe, mas também por ela ser de uma descendência real. Então, Jezabel, ela se torna rainha, ela herda o trono de Israel. Foi por herança. Então, ela tinha autoridade para o quê? Para governar. E talvez o nome dela tivesse alguma relação com isso. Mas, até então, é isto que sabemos. Bom, Jezabel, então, como eu já disse, ela se casa com Acabe e juntos eles governam sobre Israel. Como vocês devem conhecer, entre Israel e entre Judá havia conflitos. E o que sucedeu de tudo isso? Jezabel, então, ela tenta implantar o culto em Israel, não a Yahvé, a Ashira ou Asherah e a Baal. Para isso, ela institui 450 profetas de Baal e 400 profetas a Ashira. E ela expulsa os profetas de Yahvé de forma violenta, sendo que muitos deles morrem. Nesse tempo, Elias era profeta. E desses todos que ela mandou, expulsou, expurgou violentamente, o vizir, né, o mais próximo ali ao rei Acabe, ele resolve salvar 100 profetas de Yahvé. Esconde-os numa caverna e os alimenta com pão e água. Só que o resultado dessa rainha, do que ela trouxe ali para Israel, foi que realmente o povo entrou num nível de idolatria, num nível de adoração a esses outros deuses, que não o Deus verdadeiro de Israel, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Deus de Abraão, Isaque e Israel. E isso trouxe contaminação. E o rei Acabe, por sua vez, também se rendeu a esse culto, também passou a adorar a esses deuses.
e o povo também o seguiu nisso. E no desenrolar ali da história, o que nós vemos, né? A Jezabel, ela tinha, assim, muita autoridade, como eu disse, mas ela era rainha de fato, né? Que ela se casou com o rei, ela era rainha de fato, né? E ela, então, ela exerce um poderio muito grande, só que ela traz algo ruim, que é a idolatria, que não era permitida ao povo de Israel. Havia muitas leis ou mitzvot na Torá que impediam, né, o culto a outros deuses. Como já falamos aqui em Deuteronômio, o culto a Ashirá, o culto a Baal eram proibidos. E ela traz tudo isso. E naquele tempo, como eu falei, Elias era o profeta ali. E diversas coisas aconteceram durante o seu reinado. Só que algum fato ali acontece que vai mudar o curso de tudo que estava acontecendo ali. Havia Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha em Jezreel. Jezreel era o local onde era uma cidade em que era muito frutífera, muito próspera, e os reis geralmente moravam ali. No caso, Acabe também morava ali. A vinha de Nabote ficava ao lado ali da residência de Acabe. E Acabe vai até Nabote e fala: Nabote, você não quer me vender a sua vinha? Ou, se você quiser, eu te dou uma outra vinha minha até de um valor maior. E eu fico com a sua vinha que está aqui ao lado, né? Mas Nabote diz: não, longe de mim eu perder a herança dos meus pais. E aí cai o semblante de Acabe, ele fica infeliz. Ele já havia recebido uma outra mensagem de profeta que já havia entristecido seu coração. Ele fica ainda mais triste. Vendo Jezabel a tristeza do seu marido, o rei, ela pergunta o que aconteceu. E ele diz: eu tentei comprar a vinha de Nabote, mas ele não me quis vender. Aí Jezabel, não gostando disso, né? Ela toma a frente da situação e toma o anel do rei e manda que Nabote seja acusado perante 2 de Belial e ele seja apedrejado e morto. E isso acontece. Depois disso, Jezabel, ela recebe a mensagem de que eles estavam mortos, né? Porque os filhos de Nabote também morreram. E ela diz isso a Acabe, e Acabe imediatamente ele vai ali até a vinha de Nabote. E ali ele recebe uma profecia, porque Deus manda Elias ir até ele. Deus fala: Elias, levante-se e vai até aonde está Acabe, e profetiza contra ele. E aí a profecia vem muito dura, vem muito severa. E resumidamente diz que tanto Acabe quanto a sua esposa Jezabel e os seus filhos seriam mortos e a sua carne seria comida pelos cães. Após isso, Acabe entra num conflito, entra numa batalha em Gileade, a Monte Gileade, e aí ele acaba morrendo. Ele é ferido, ele se disfarça como não sendo rei, e mesmo assim, não teve jeito, ele morreu, como disse para ele o profeta Micaías. Sucedendo isso, né, então Acabe morreu, quem passa a governar? O seu filho Acasias. Mas Jezabel ainda permanece. Jezabel, ela fica ainda para ver 2 dos seus filhos governarem. Ela não morreu de imediato, porque depois de tudo isso ainda houve paz durante 3 anos. E ficou um tempo ali, tudo tranquilo, e ela continuou lá.
como rainha. Ela não perdeu o seu trono, ela não foi destronada. Até que chegou um momento que passaram-se muitas coisas, o profeta Eliseu, então Elias já havia sido arrebatado, aí Eliseu já havia recebido a unção dobrada de Elias, e ele assumira então a posição ali de profeta e tudo mais. E aí você já tem um outro contexto, né? Até que, em dado momento, resumidamente, é livro de 2 Reis, capítulo 9, vocês vão ver o desfecho da história de Jezabel. O que acontece com ela? Ela vê que Jeú chegou e ela estava no alto, né? Ali do seu palácio, da sua residência. Ela vê que ele chegou, ela inclusive pinta os olhos, enfeita a cabeça, ou os adornos, né? Enfeites na cabeça, que era costume. E aí, Jeú pergunta, tem alguém aí comigo, ou seja, que esteja do meu lado? E havia alguns eunucos ali, e ele disse, derruba ela. E eles então empurraram Jezabel, e ela caiu pela janela. No que ela caiu, o sangue espirrou para a parede, entre os cavalos. Não obstante, Jeú, com o seu carro e cavalos, passam por cima do seu corpo. E os cães comem o seu corpo. Sobram apenas as suas mãos, seus pés e o seu crânio. E, como ela era rainha de sangue oficialmente, Jeú ainda pede para que olhem o que sobrou para que ela tivesse um enterro digno. Aí eles falam, olha, sobrou apenas isso, não sobrou praticamente nada. Diz a tradição que a rainha Jezabel, apesar de levar a idolatria para o povo, ela era muito querida pelo povo, muito amada. Por quê? Quando passava alguma procissão de algum defunto, de algum morto, ela sempre vinha atrás, junto com a família, para consolar e bater palmas pela pessoa que morreu. Dizia-se também, isso é a tradição, tá, gente? É a tradição, que quando havia casamento, ela também ia festejar e participar junto com os noivos. Ou seja, ela estava sempre junto ao povo, e então o povo gostava muito dela. E aí o próprio povo se encarregou de lhe dar um enterro digno, mesmo sendo apenas as suas mãos, os seus pés e o seu crânio. De toda essa história que eu te contei, que você vai encontrar, como eu disse, na Bíblia, o que você achou aqui que possa ser o espírito de Jezabel? Eu segurei para falar sobre isso porque eu queria concluir a história e você tirar as suas próprias conclusões. É dito no meio religioso, especialmente o meio cristão, que a Jezabel, né, ela não era submissa ao seu marido, que ela dava ordens, e por causa dela o reino veio abaixo. Inclusive dizem que há um espírito de Jezabel, como se fosse um demônio, que é aquela mulher mandona, aquela mulher que manda no marido, que manda em casa, que é durona, que não é submissa, que não aceita ser mandada. Segundo esses religiosos, o espírito de Jezabel é um espírito maligno, representa a mulher que não aceita ser mandada pelo marido, mas que manda. Ouvindo toda essa história, você conclui que há um espírito de Jezabel? Acabe seria submisso à sua rainha? O que você conclui? A gente sabe que as histórias bíblicas trazem muita informação, muito conhecimento, especialmente espiritual para a nossa vida, né? É um livro de sabedoria que mudou a história da humanidade, né? De judeus, cristãos e muçulmanos. Só que eu não posso afirmar que há um espírito de Jezabel, mas é uma figura no mínimo intrigante e
o resultado da idolatria que ela trouxe para o povo, ela gerou a filha Atalia. A filha Atalia também se torna rainha em Judá. Ou seja, os dois povos, tanto Israel quanto Judá, vão para a idolatria, enquanto que eles deveriam adorar somente a Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então as consequências foram muito duras. As consequências para todo o reinado foram muito severas. Nós tivemos depois gerações que ainda estavam voltadas para a idolatria e se afastaram do Deus verdadeiro. Eu agradeço você que está aqui até agora e eu peço que você deixe seu like ou deixe seu comentário. Eu terei prazer em responder. Shalom!